Então, gente, boa noite. Eu sou a Thaís, das Faculdades IDAAN. Eu vou estar Boa noite. acompanhando a aula de vocês. E é só para avisá-los que, a partir de agora, ela vai estar sendo gravada, para a gente poder conseguir disponibilizar depois no canal do YouTube. Quem não assistiu ou chegar depois vai poder vê-la inteira lá no nosso canal. Tá bom? Ok. E aí, durante a aula da professora, eu vou deixar vocês todos mutados para não dar interferência na voz dela. Conforme vocês quiserem falar, vocês podem estar tirando o mute ou então mandando no chat, que fica disponível para vocês também. Ok. Então é isso. Pode começar, professora. Boa aula. Qualquer coisa eu tô aqui. Bom, primeiro, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa noite. Boa noite, né? Vamos aqui num jeito diferente, mas o mais importante é que a gente não para, não podemos parar, né? Estava conversando um pouquinho com algumas pessoas aqui antes que a gente está passando não estava nos manuais, né? Ninguém imaginava, ninguém previa, então, de repente, veio algo totalmente inusitado, inesperado, e está todo mundo tentando fazer com que a coisa continue, tudo continue funcionando o melhor possível. O mais importante é que estejam todos em casa. Quem puder ficar em casa, fica. Né? Para mim, na minha situação, ainda não foi possível parar. Eu vejo pessoal postando que está entediado, e acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como tenho trabalhado ultimamente. Sempre de olho, procurando saber as atualizações, o que vem acontecendo. Então, de manhã eu vou para a empresa, depois, após o horário de almoço, retorno para fazer o home office, mas até no meu papel tem sido algo bastante sem horário para terminar. A certeza que temos é que vamos sair mais fortalecidos dessa história toda, né? Todo mundo que tiver trabalhando, tentando de alguma forma continuar em frente, vai sair mais fortalecido, mais experiente, não para repassar isso para a próxima geração, que espero que essa lição seja aprendida por toda a humanidade, né? Que não precisamos repetir, utilizar esse aprendizado novamente em tão curto prazo. E aí, reaprendendo também todas as nossas formas de estar juntos, estarmos conectados, que é isso que a gente precisa manter nesse momento, né? Enquanto houver, tudo que puder continuar acontecendo, deve continuar. A certeza que a gente tem é que em alguma hora tudo vai voltar a funcionar melhor, e quem não tiver parado nesse período, nesse intervalo, com certeza voltará à frente dos demais. Né? Em toda crise surgem oportunidades, a gente vê durante um tempo muito recente, a gente vê muita gente da área de saúde se formando e não tendo absorção do mercado, né? Era muita gente se formando, um número muito superior às vagas. E agora a gente está vendo aí o mercado buscando exaustivamente todos os profissionais, inclusive quem ainda está estudando, quem ainda está iniciando o teu processo de aprendizado. E muita gente trabalhando hoje nas entregas, né? Então, enfim, fecha algumas portas, outras se abrem, toda crise ela tem isso para a gente. Não é isso, gente? É se reinventar. Que está sendo difícil, com certeza. Com certeza está sendo difícil para todo mundo, né? O que vai fazer diferença também, como tem sido dito toda hora em todas as postagens do governo, celeridade, tudo é necessário que seja muito rápido, então estamos mudando as formas de pensar, de trabalhar, de agir, mas a forma como também cada um de nós recebe e consegue dar resposta, quanto mais rápido, quanto mais tranquilamente, é mais positivo, né? Agora, Cristina, não estou conseguindo, ok, tem muita gente que está bugando, né? Muita gente mesmo que eu conheço, gente do mercado, gestores de pessoas, inclusive, que falam, sei lá, estou na cama, estou prostrada, não consigo ter energia nem para ler um livro. Cada um vai ter seu momento, né? Cada um tem o seu tempo de restart, de reinicialização. Nesse ponto, acho que eu estou em vantagem porque eu não parei.
Não consegui parar ainda, não pude parar. E aí, gente, já temos 10 minutos do nosso horário marcado, então vamos começar com o conteúdo, até para a gente não prorrogar demais a nossa conversa, né? Vamos dar continuidade, a gente já teve, nós falamos sobre entender a missão, visão e valores da empresa, né? Qual é a cultura organizacional, porque isso é muito importante na busca do perfil, é preciso ter isso muito claro, quando eu for buscar um perfil que vai ter mais afinidade com o que a empresa busca. Quando a gente tem afinidade, tem menos desgaste, menos rotatividade, o que custa muito caro para a empresa. E mesmo a gente pensando num cenário de hoje, né, num cenário de pandemia pelo mundo todo, a gente não pode rasgar todas as cartilhas. Então, algumas empresas, justamente nesse momento, estão contratando e elas precisam aplicar alguns mecanismos mais básicos que sejam para poder recrutar e selecionar os seus melhores candidatos. Então, hoje, nós vamos ver modelos de avaliação devolutiva aos candidatos e mapa de avaliação em recrutamento e seleção. São 3 etapas, nem todas importantes, nem todas são bem valorizadas, nem todas são olhadas com carinho pelas organizações. Aqui, principalmente quando a gente fala de devolutiva de candidatos, tenho certeza que entre nós na turma vai ter alguém para contar uma experiência que fez um processo seletivo e ficou na janela esperando até hoje, não é isso? Já passaram por isso? Pode repetir, professora, por favor? Posso, claro. Eu estou comentando que, assim, essas 3 etapas do início do processo de seleção, a gente já passou pelo recrutamento, né? Já desenhamos o perfil, já fomos buscar esses candidatos, recebemos os currículos, eles estão fazendo fila na porta da empresa para passar por um processo de seleção. A seleção vai fazer a triagem dessas pessoas para verificar quais são os melhores, as pessoas que estão mais afinizadas, com mais chances de ter sucesso no preenchimento dessa vaga. Nesse processo, a gente vai ver os modelos de avaliação que vão ser utilizados para fazer o processo seletivo, e existe uma etapa que é muito importante, que é a devolutiva aos candidatos, que muitas empresas, às vezes por falta de pessoas para isso, ou às vezes por falta de realmente ter esse olhar cuidadoso e carinhoso com as pessoas, que é dar o retorno do processo seletivo, né? Então, eu faço um processo seletivo, se eu tiver 10 candidatos para uma vaga, é legal para mim, enquanto empresa, eu tenho mais opções para escolher. Eu vou selecionar um, talvez 2, eu deixo um segundo ali na stand-by, caso o primeiro não dê certo, e os outros candidatos, a maioria das empresas, não dá retorno para eles. Alguém já passou por isso, de participar de um processo seletivo e não ter retorno da empresa? Já sim, já passei. Inclusive, passei por um que teve retorno e foi excelente. Que legal, que bom. E isso é importante porque melhora a imagem da empresa para você, né? Mesmo não tendo conseguido, primeiro, te ameniza o impacto de não ter passado, não ter sido aprovado no processo, gera um certo conforto, que não é bom não ser aprovado, mas é melhor do que ficar lá na janela esperando uma resposta que não vem nunca, né? Então, você Exatamente. se sente respeitado enquanto ser humano. E isso também ajuda a melhorar a imagem da empresa, o que é importante quando a gente fala de uma empresa, ser atraente para os talentos, as pessoas quererem bater na porta da empresa e dizerem, eu gostaria de trabalhar aí dentro. Ok? Mas vamos começar aqui falando dos modelos de avaliação. Então, como especialista em gestão de pessoas e coaching, a gente precisa conhecer esses 3 passos do processo seletivo. E a gente começa falando de técnicas de entrevista. Foi postado um vídeo para vocês sobre entrevista, vocês assistiram? Ainda não. Assistiram a entrevista do Roberto Justus com os candidatos a estagiários? Sim, sim. Então, né? Esse vídeo ele vem mais para a gente entender, ter o olhar do candidato, né? Entender o candidato, como ele se sente, o candidato fica nervoso, tem dor de barriga, alguns se preparam, outros não se preparam. A gente sabe que existe a interferência muito negativa
das publicações que querem orientar os candidatos a se comportarem, como passar numa entrevista de emprego, isso acaba causando uma cegueira, né? Então, o candidato coloca uma máscara e essa máscara dificulta que o selecionador entenda quem realmente está por trás dessa máscara. Na dúvida, a gente acaba recusando esse candidato, de repente ele é até um cara bom. Né? A gente vê nesse vídeo que o Roberto Justus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Ele pegou pesado com os candidatos, mas de certa forma as posições dele são importantes, porque o que ele colocou, teve talvez vocês lembrem de um japonesinho que ele não levou currículo para entrevista, isso é o mínimo que precisa acontecer, né? Eu costumo, pessoalmente, Não estou te ouvindo, professora. Dando interferência no vídeo e no áudio. Tem candidato no Ué, processo Carol. de entrevista. Você está ouvindo? Melhorou? Sim. Mais alguém não está ouvindo? Agora estamos ouvindo. Ok, então tá. Bem, quem não assistiu, dá uma olhada nesse vídeo com um olhar cuidadoso, criterioso de olhar como é que é a posição do candidato, mas também ter o critério de entender como é a posição da empresa. São dois olhares diferentes. Então, se hoje você está no lugar do candidato, você precisa entender também qual é o olhar da empresa. E a empresa também é importante que consiga ter o olhar de se enxergar como candidato, porque quem está sentado na cadeira do outro lado da mesa está num desconforto muito grande. Mas é difícil a empresa se colocar no lugar do entrevistado. Gente, Muito difícil. Eu ouço falar de experiências bem negativas, né? Bem desaudáveis em processos de entrevista. Muitas vezes é o profissional que está nesse processo que não está bem preparado ou não está bem alinhado com o que a empresa, com o comportamento que a empresa pede. Né? Gente, queira ou não, o selecionador, queira ou não. De fato, o selecionador, naquele momento, ele tem poder, não é verdade? Então, ele tem o poder de decidir quem fica ou não fica, e nem todo colaborador sabe lidar muito bem com esse poder. Né? Verdade. E muitas vezes o que acaba sendo pior, né? Eu percebo que tem pessoas que só tiveram experiência enquanto entrevistado. E quando tem a oportunidade de passar para o outro lado da mesa para ser entrevistador, acabam copiando o comportamento com o qual eles foram tratados. E não é esse o caminho, é justamente entender, poxa, quando eu era candidato, fui tratado com severidade, como é que eu posso melhorar isto para que esse candidato consiga ter mais resultado? Afinal de contas, um candidato que estiver muito tenso, ele vai ter dificuldade em raciocinar, em respirar, vai dar branco. Quem de nós nunca passou por isso, não é verdade? Então, quanto mais habilidade o selecionador, o entrevistador tiver para fazer esse candidato baixar um pouquinho a adrenalina, se acalmar, entrar em sinergia, né, no mesmo nível, ele vai extrair os melhores resultados. Né? Ou os mais verídicos, pelo menos. Porque nesse alinhamento, né, nessa tentativa de colocar o candidato mais à vontade, aí a gente também vai ver algumas situações desagradáveis do candidato também não conseguir entender o limite dele. Né, de ter candidato que fica realmente muito à vontade, inclusive para ser inadequado, para fazer perguntas inadequadas dentro do processo. Ok, gente? Ok. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou andando com a nossa conversa, vou andando com os slides, e aí vocês me sinalizam para parar, para voltar ou para repetir se for o caso, certo? Ok. Então, com essa imagem eu gosto muito porque ela justamente ela traduz bem, né? Qual o objetivo, qual a necessidade do que a gente busca quando faz uma entrevista. É identificar qual o melhor candidato para eu trazer para dentro da organização. Estatisticamente, a área de recursos humanos e recrutamento e seleção, elas precisam apresentar dados, né? Quantos candidatos eu entrevistei para fechar essa vaga, quais os motivos da reprovação desses candidatos, por que é tão difícil fechar uma vaga ou por que foi tão rápido fechar uma vaga, tudo isso precisa ser justificado, porque é o dinheiro da empresa que está rolando a cada hora, a cada candidato que você está entrevistando.
E aí a gente tem vários autores fazem classificações de tipos de entrevistas, né? Esse é o mais usado, esse é o que também que a Venato cita em vários textos dele. Então a gente tem uma entrevista que é não estruturada, ou uma entrevista que é planejada, uma entrevista que é comportamental, situacional ou de simulação e de triagem ou pré-seleção. A gente vai ver cada uma delas agora, a gente vai conversar sobre elas. Lembrando que entrevistas podem ser geradas por motivo de avaliação, ou disciplinar, ou de desligamento. São os três usos básicos de uma entrevista. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, pronto. Ok, vamos lá. Então, a entrevista não estruturada. Né? O entrevistador precisa estar muito bem preparado para trabalhar com uma entrevista não estruturada. O que ela tem de legal? Né? Ela é mais informal, então ela consegue deixar o candidato um pouquinho mais à vontade. Inclusive, nesse formato de entrevista não estruturada, muitas vezes é possível que você elimine a mesa. A mesa é... Não estou te ouvindo, professora. Ficou ruim, professora. Inclusive, trabalhar mais informalmente, eliminando, por exemplo, a mesa que normalmente fica entre o candidato e o entrevistador. Professora, a senhora pode repetir, porque a gente não conseguiu acompanhar aqui, que travou. Ok, vamos lá, vou voltar aqui. Então, a gente vai ver a primeira forma, que é a primeira modalidade, que é a entrevista não estruturada. Uma característica da entrevista não estruturada é que ela é um pouco mais informal. Por ser mais informal, ela permite, inclusive, que a gente não use mesa, que o entrevistador não use uma mesa entre ele e o candidato. Ela gera um pouco mais de informalidade, até como se fosse uma conversa mais informal. Né? E aí, reforçando para vocês, como nós falamos... Tá atrapalhando o cachorro? Tá. Então, peraí, gente. Peraí que eu vou fechar aqui, tá? Ok? Voltei, vamos lá. Por ser mais informal, essa modalidade de entrevista, ela não tem um roteiro desenhado. Então, ela é também não dirigida, ela não tem uma sequência muito necessária, que precisa ser seguida necessariamente, ou uma sequência rígida ou formal. Ela segue como se fosse uma conversa mesmo, ela vai no fluxo da conversa. O grande risco dessa modalidade é o selecionador, o entrevistador, acabar esquecendo de abordar algum tema crítico. Geralmente, quando eu preciso fazer entrevistas com gestores, com líderes, com gerentes, eu utilizo esse modelo de entrevista, mas eu costumo colocar alguns post-its na mesa, né, em algum espaço que eu tenha para conversar, ou levo eles na mão e aviso o candidato. Falei, olha, eu tenho algumas anotações que é para eu não esquecer de fazer algumas perguntas que são importantes. Tudo que eu puder sinalizar para o candidato que vai acontecer no processo de entrevista ajuda a amenizar a ansiedade dele. Algumas pessoas me contam que gostam de gravar a entrevista. Então, eu vou em sala de entrevista e entro com o celular na mão e coloco ele para gravar. Isso gera tensão, né? Isso vai gerar rigidez no candidato. Então, é legal que o selecionador avise, né? Fulano, você se incomoda se eu gravar a nossa entrevista, para depois eu não perder, se eu esquecer alguma coisa, eu posso rememorar? Normalmente, o candidato vai dizer que não. Ok? Ou mesmo eu posso estar com um bloco de papel que eu vou dizer para o candidato, né? Eu vou fazer algumas anotações para que depois eu também não me perca nas informações que você vai me passar. Mas é legal que a gente geralmente dê algumas dicas do que vai acontecer durante a nossa conversa.
Beleza, gente? Técnica de entrevista não estruturada. Ela acaba acontecendo mais como um bate-papo e às vezes a sensação do candidato é que ele nem foi entrevistado, ele realmente rolou uma conversa legal. Ok. Entrevista planejada é a modalidade que é mais aplicada, que a gente mais vê dentro das organizações. Ela permite conhecer melhor o candidato, porque ela tem uma estrutura que vai passo a passo, levando você a atingir alguns objetivos, e ela normalmente não deixa dúvidas ou lacunas sobre o candidato. Onde que ela perde, né? Às vezes ela engessa o processo, então se surge alguma pergunta, alguma colocação que não estava no script, vai dar um pulo, né? O candidato ou o selecionador vai falar, opa, peraí, né? Isso não estava no script, eu não estava esperando esse tipo de situação, e aí ele vai ter que resgatar, né? Talvez ele pode até sair da planejada, passear um pouquinho pela informal e voltar para o planejamento dele. Ok? Muitos selecionadores, quando não estão muito bem treinados ou preparados para fazer uma entrevista ainda, eles costumam utilizar essa modalidade, aí eles fazem um roteirinho de tudo que deve acontecer e eles têm dificuldade de fugir desse mapa. Então, às vezes, o candidato quer colocar alguma coisa que não foi perguntada ou não estava prevista e ele não consegue absorver essa informação. Certo? O que eu sempre oriento, né? Às vezes tem gente que me diz, Cristina, eu vou começar a fazer entrevista pela empresa, né? Estou bastante nervosa. Ok, o ideal é que no início você tenha alguém com mais experiência dentro da sala só para ficar ouvindo e te acompanhando. E se de repente você estiver indo por um caminho que não tá sendo bacana, essa pessoa pode fazer a intervenção. Ou gravar. Sempre é bom gravar. Ok? Hoje em dia, inclusive, é bom gravar para você, quem for fazer entrevista, se estudar, avaliar onde é que ele pode melhorar, se preparar mais. E às vezes até por uma questão legal, se de repente tiver alguma dificuldade, alguma acusação, algo que não rolou bem durante o processo de entrevista, você tem tudo documentado. Ok, então a modalidade planejada, que é uma das mais aplicadas pelas empresas. A comportamental, ela vai pensar nas habilidades, a busca dessa conversa em relação às habilidades do candidato, ou seja, aquilo que efetivamente ele sabe fazer. Esse tipo de entrevista exige um planejamento detalhado no sentido de que eu preciso estudar muito bem o currículo desse candidato, eu preciso estudar muito bem qual o perfil da vaga, o que eu preciso absorver, o que é realmente fundamental eu buscar nesse candidato, saber se ele tem, quais as habilidades que eu preciso checar se esse candidato dá conta ou não. Bom, aqui como eu falei, né, uma descrição de vaga bem detalhada e você está cercado, está munido de todas as ferramentas e informações que você precisa durante a entrevista. O currículo do candidato, né, a ficha que o candidato preenche quando ele está, normalmente a gente entrega, né, para ser preenchido. Tá difícil escrever com esse negócio aqui, ficha. E também vai ser difícil escrever anamnese, vamos lá, não vai rolar, gente, esquece isso aqui. E uma anamnese, o que é a anamnese? As empresas fazem pesquisa do candidato, certo? O candidato entrega um currículo, ele se candidata a uma vaga, ele entrega um currículo, a gente lê o currículo, verifica que está tudo legal, bacana, parece que essa pessoa manda bem, e aí eu vou dar uma pesquisada na vida dessa pessoa. Ok? Onde é que vocês acham que nós recrutadores e selecionadores vamos pesquisar sobre a vida desses candidatos? Redes sociais, por exemplo? Nas redes sociais. Mas isso não é legal, gente? É legal. O que vocês acham? É invasão de privacidade? Sim, é legal. Não, se é livre, acho que livre é livre, né? Ok, muito bem, Quando gente. a rede social é travada, professora? Aí, paciência. Né? Aí eu não tenho informação. Uhum. Mas vamos pensar no seguinte, gente. Quem está como candidato hoje? Se tem alguém na turma que está como candidato. Candidato é um produto que precisa ir para o mercado. Como é que a gente vende um produto?
fazendo propaganda, não é isso? Um produto que o público não conhece, que o mercado não conhece, ninguém vai comprar, porque ninguém sabe quais são as vantagens. O candidato, se ele está na prateleira e precisando entrar no mercado de trabalho, ele também tem que se munir de uma rede que também apresente ele de uma forma positiva. Então, primeiro ponto legal, gente, que vocês concordam que stalkear redes sociais não é invasão de privacidade e não é crime. A rede é social e cada um publica ali o que bem entende. Ok? Sim. Eu vou checar nessas redes sociais se o que o candidato me vendeu no currículo dele e na ficha de solicitação de emprego que ele preenche quando ele chega lá na empresa para fazer a entrevista, está batendo com o que eu vi nas redes sociais. Ok? Porque é muito legal a gente colocar, você vai no supermercado, tem ali um produto que está uma caixa de chocolate que diz assim, pode comer a caixa inteirinha que não vai engordar, não vai dar espinha, nem vai dar dor de barriga. Bacana. É o que ela está dizendo. Você vai ter que passar pela experiência de comer tudo aquilo para ver se não vai te engordar, não vai te dar espinha, nem vai te dar dor de barriga. Para não correr risco, você vai perguntar para as pessoas que já consumiram aquele produto se é verdade ou não é isso? Sim. Então, mais ou menos é isso que a gente faz com o candidato, né? Eu tenho um candidato que está me vendendo um produto, que é o currículo dele, está dizendo que ele é bom. Chegou lá, ele preencheu uma ficha, que ele está dando depoimento, né? Confirmando ou não, e essa checagem a gente faz também, né? Às vezes não bate informação do currículo para a ficha. Eu lembro teve um candidato que foi bem engraçado até, né? No currículo dele veio que ele era casado. Então, ok, isso também era indiferente para a vaga, mas a empresa gostava de fazer essa pergunta. Por algumas crenças internas, ela achava que era importante saber se a pessoa era casada ou não. Ok. Quando o candidato chegou e preencheu a ficha e me entregou, ele colocou que era solteiro. E aí eu perguntei para ele, falei, opa, olha, tem uma informação aqui que não está batendo, né? No teu currículo você informa que é casado e você acabou de me escrever na ficha que você é solteiro. O que está acontecendo? E aí esse candidato ficou pálido, ficou branco, ficou travado na minha frente, respirou fundo, né, olhou para cima e travou por alguns segundos. Eu falei, tá tudo bem? Né? O que está acontecendo? E aí ele respondeu que é porque, dona Cristina, quem fez meu currículo foi a minha namorada. Eu acho que ela já me casou com ela, entenderam? Né? Então, enfim, né? Foi bom que a gente deu risada, deu uma relaxada em todo o processo. Esse candidato ficou com a vaga, ele fechou a vaga para a gente, né? Mas porque houve transparência também. Mas não é incomum que a gente encontre candidatos que falam que não tem filhos, né, no currículo, mas ali na ficha vão dizer que tem filhos e, na verdade, isso pode ser até indiferente. O que preocupa é a omissão de alguma informação, certo? Da mesma forma como, né, verificando nas redes sociais, a gente vai entender se aquele perfil também tem a ver com o que a gente tem, a questão da cultura da empresa, né, no que se a pessoa vai dar conta da vaga, certo? E a gente tem que ter muito cuidado com relação às nossas crenças pessoais. Então, né, esses dias eu estava conversando com a própria turma lá do RH, né, a gente comentando que, poxa, todo mundo tem que ficar em casa, mas se passa no supermercado, tem gente comprando um monte de coisa, o supermercado está cheio, né? E aí uma das pessoas do RH falou assim, inclusive tem gente comprando cerveja, em vez de fazer isolamento, vai comprar cerveja para quê? Uai, gente, eu gosto de beber cerveja, né? Se eu vou ter que ficar isolada em casa, eu não posso tomar uma cerveja? Eu não vou dirigir? É um porre. Vou. Vaga exija alguma situação em que isso não seja ok. Beleza? Então, né, se a gente vai contratar um motorista de caminhão que vai dirigir um caminhão que carrega a logo da empresa, né, uma empresa que levou muitos anos para construir o nome, vai estar lá na fachada no baú do caminhão, ele vai carregar aquele caminhão com, sei lá, gente, R$1 milhão de reais em mercadoria. E aí eu vou olhar na rede social desse camarada, ele só está em festa, balada e tomando todas. Vocês concordam que vai me gerar um pouco de insegurança? Se esse cara vai estar inteiro para trabalhar direito, aí eu não estou falando de crença nem de preconceito, né? Estou falando de algumas situações que são um pouco mais lógicas. Responsabilidade, né? Exatamente.
Então, as redes sociais vão apenas me dar alguns indicativos se o que a pessoa está passando, né, a imagem que ela constrói durante no currículo, na ficha e na minha frente fazendo uma entrevista, se tudo isso está casando, se tudo está se encaixando. Se tiver alguma coisa dissonante, aí a gente vai ter que investigar um pouco mais, ok? O que não pode, efetivamente, é eu sinalizar que eu estou reprovando o candidato por causa de alguma coisa que eu vi na rede social. Aí isso eu estou infringindo a lei, porque a lei é muito clara em dizer que a gente tem que, nós devemos contratar ou não alguém em função das habilidades, das competências que ela tem para determinada vaga. Ok? Correto. Ok. Ok. Então, né, a entrevista comportamental, ela não vai falar tanto da parte técnica do currículo, onde é que você estudou, o que você fez, que, gente, também é importante. Desvendando um pouquinho a questão da ficha de solicitação de emprego, muitas pessoas questionam algumas informações que uma ficha de solicitação de emprego pede, afinal de contas, lá no currículo já tem tudo. Aí eu lembro de uma outra situação que eu passei com um candidato, que ele tinha um currículo muito bom para a vaga, era uma vaga técnica para vendedor de imóveis planejados, não é um perfil fácil de achar, porque ele tem que ter alguns cursos específicos que são caros, né? E esse cara preenchia todos os requisitos. Mas quando ele sentou na minha mesa para fazer a entrevista, ele me entregou a ficha praticamente em branco. Quando isso acontece, muitas vezes pode ser que o candidato seja analfabeto. Então, se eu estou falando de estoquista, de um pessoal bem de base, né, chão de fábrica, pode acontecer do cara não saber escrever. Então, ele inventa uma desculpa para não preencher a ficha e eu vou ter que investigar. Mas quando é um nível mais alto, como aconteceu no caso dessa entrevista, ele me entregou a ficha em branco e ele me disse que, eu perguntei por que ele não tinha preenchido, e ele falou, você tem meu currículo, por que eu tenho que escrever tudo de novo para você? E aí isso começou a me dar um indicativo de comportamento, que foi o que me preocupou. Lembra que a gente já conversou, que a gente contrata um candidato pelas habilidades técnicas, pelo currículo, mas a gente desliga essa pessoa lá na frente por causa de comportamento. Então, essa situação do candidato bater de frente comigo e dizer, eu não vou preencher, porque você tem o meu currículo aí, eu não preciso fazer de novo, ele me deixou claro que é um perfil que ia ter dificuldade de adaptação à empresa, porque a empresa tem regras a serem seguidas. Ok? Ok. Deu uma travadinha, né? E aí, vamos para outra modalidade, seguimos em frente, que é a situacional ou de simulação. A gente vai perceber como é que o candidato reage a determinadas situações. Eu preciso, normalmente, quando eu vou aplicar uma entrevista situacional, eu aviso o candidato no momento em que a gente está fazendo a convocação para ele. Fulano, você vem aqui dia tal, fazer uma entrevista, olha, vai ser uma entrevista situacional, vai ser uma entrevista comportamental, para a pessoa vir preparada e não levar um susto se ela não encontrar o ambiente formal que ela pode estar esperando. Professora, como é que acontece esse... Oi? Professora, eu tenho uma dúvida antes de a gente passar para esse assunto, porque assim, Pode falar. Você falou que uma das fontes seria a rede social. Não se aplica aquela técnica ainda de consultar os últimos gestores para saber informações das últimas empresas que a pessoa trabalhou? Isso ainda acontece com muita frequência ou não? Excelente a tua pergunta. Ainda acontece com muita frequência e ainda se questiona muito a validade disso. Algumas pessoas ainda colocam no currículo em algumas referências. Certo. Né? Não sei se vocês já fizeram isso ou já viram um currículo que tem indicação de referências. Pessoalmente, né, na minha forma de trabalhar hoje em dia, eu não sigo as referências por um princípio muito simples e básico. Né? Certo. Alguém aqui nessa turma colocaria como referência no teu currículo o nome e telefone do ex-marido com quem teve um divórcio litigioso? Não. Claro, Né? é óbvio que não é. Exatamente. A gente só vai colocar de alguém que realmente vai colocar a gente para cima. E via de regra, qualquer um de nós vai ligar para essa pessoa e falar, amiga, coloquei teu nome ali como referência no meu currículo. Se te ligarem, já sabe. Não é isso que vai acontecer? Então, eu considero perda de tempo. Eu já sei o que eu vou ouvir do outro lado. Entendi. Agora,
Sim, sobre consultar empresas anteriores, né? No currículo está lá me informando que antes Exato. desse momento a pessoa trabalhou numa empresa. Também é uma situação que exige muito cuidado, bastante cuidado. Por quê? A pessoa saiu, na carteira de trabalho dela, não pode, a gente não consegue saber se ela foi desligada ou se ela pediu demissão, certo? Correto. E aí, o que a legislação nos diz? Que se uma pessoa foi demitida do emprego dela, ela já está pagando muito caro por ter cometido algum erro, que é ficar desempregada. E você deixar de contratar essa pessoa por causa daquele erro que ela já teve, que ela já pagou caro, penalizar essa pessoa 2 vezes pelo mesmo erro. E segundo a lei, isso pode virar um processo. Né? Pode não, isso vira processo. Se o candidato souber, de alguma forma, ventilar, ele souber que ele não foi contratado porque alguém na empresa anterior deu referências ruins, ele vai processar essa empresa anterior e vai processar a sua empresa também por discriminação. Professora, Cristina, tem uma tela, voltou a tela aqui, pelo menos para mim, está mostrando a tela anterior. Aqui, eu voltei para a anterior porque eu não estou comentado aqui na comportamental sobre olhar as redes sociais. Por isso que eu voltei, tá? Mas a gente já estava nessa aqui, certo? Tá, professora, só voltando aí também, nesse caso também, se tiver alguma informação que o colaborador da empresa anterior foi desligado por justa causa, isso também pode gerar um problema. Sim. Sim, tanto que na carteira de trabalho, na CTPS, a empresa também não pode fazer essa pontuação de que o colaborador foi desligado por justa causa. Sim. E aí a empresa fica vendida. É isso que a gente... Oi? Não, tudo bem que na carteira não aparece, mas se ela tiver informação e se ela quiser usar isso daí para não contratar essa pessoa, mesmo ele não sabendo, claro, né, vai tomar essa decisão. Ok. Sim, é uma decisão da empresa. Claro, né? Vamos pensar, gente. Eu sempre gosto de fazer o seguinte exercício. Para cada um de nós, e ainda mais na situação de hoje em dia, né? O dinheirinho tem que ser bem... A gente tem que pensar muito bem onde vai gastar o nosso dinheiro. Deu uma travada. Mas vamos colocar uma situação que vocês... Muito legal. Oi? Conseguiram? Tá Ok? Tá travando. Tá. Vamos inverter a situação sobre essa pesquisa de candidato. Vamos nos colocar vamos inverter o papel. Vocês vão contratar, vocês arrumaram um emprego muito bom, e aí vai ter que contratar uma babá para ficar na sua casa, dentro da sua casa, cuidando do filho de vocês. Vocês vão atrás de referências, é claro, não vão? Sim. Agora você descobre que essa babá foi demitida, você descobre que no emprego anterior dela, ela foi demitida porque ela derrubou a criança que ela estava cuidando de cima da cama e essa criança quebrou o braço. Vocês vão contratar essa babá? Não. Não. Jamais. Né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, segundo a legislação, ela diz assim, você não pode deixar de contratar essa babá por causa de um erro que ela cometeu em outro lugar. E é esse o problema que as empresas precisam lidar. Normalmente, para quem é da área, para quem está mais no meio de RH, né, a gente costuma ter um network legal. Então, se eu sei que se eu recebo um candidato que trabalhou numa empresa onde eu conheço a gestora de lá, eu tenho um pouco mais de tranquilidade que eu posso ligar para essa gestora e conversar com ela, pedir algumas informações. O que é muito perigoso é quando eu ligo para alguma empresa, né, ou o contrário, alguma empresa me liga para pedir referências de alguém que já trabalhou na minha empresa comigo. E aí eu não sei, eu não tenho como ter certeza se quem está me ligando, às vezes pode ser o próprio candidato, simulando e gravando isso. É isso que eu ia falar. Então, assim, eu já caí uma vez nisso, bem no início da minha carreira, eu fui ingênua, a empresa tinha demitido uma pessoa que era de extrema confiança, era muito querida da empresa, e ela usou dessa posição de confiança para roubar a empresa. E estava todo mundo aí naquele estado meio de choque com essa situação, quando eu recebi uma ligação de alguém dizendo que era de uma empresa, né, que estava fazendo entrevista com aquela pessoa, e se ela era uma pessoa de confiança para ser contratada para a vaga.
E aí eu fui ingênua que eu falei assim, olha, eu acho que você não deveria não, você tem que pensar bem que essa pessoa não saiu muito bem aqui da empresa, né? Eu disse algo mais ou menos nesse sentido. E no dia seguinte, na semana seguinte, eu recebi uma intimação para comparecer, né? Que eu ia ser processada, enfim. A empresa me deu apoio nesse momento e a gente conseguiu resolver a situação de uma forma menos traumática, mas foi uma lição muito forte para mim. Tá? Entre gestores, existem alguns códigos que podem servir como dica, né? Então, se eu ligo para alguém e pergunto... Cristina. Oi. Aí, só voltando rapidão, aí nesse caso, a pessoa que fez a simulação contigo, ela processou a empresa ou ela te processou? Me processou. Cabe o quê? Ah, entendi. Por danos morais. Quer dizer, não me processou, ela retirou, né? A gente fez toda uma conversa, a empresa interviu, teve toda uma conversa e chegamos a um bom termo, né? Certo, obrigada. Agora sim, então vamos lá, numa outra situação. Se eu ligo para uma empresa e pergunto assim, olha, vocês, fulano trabalhou com vocês, né? Eu gostaria de saber se foi tudo bem. Provavelmente eu vou ouvir que sim, foi tudo bem, né? E aí a pergunta que ajuda muito, eu pergunto assim, vocês contratariam essa pessoa novamente para trabalhar com vocês? Né? Se essa pessoa me responder que não, eu já tenho uma boa resposta para o que eu preciso. E isso não é considerado dano moral, porque ela simplesmente disse que não contrataria. Ela não falou mal desse candidato, ela não fez nenhum depoimento negativo. Ok? Mas a gente... Então, assim, acredito que eu consegui responder a pergunta, né? Enfim, depende de cada um avaliar se vale a pena gastar esse tempo de ligar, de perguntar, sendo que a gente não tem... Vai ter muita dificuldade em extrair... o outro lado não vai poder me responder. Está instável a conexão, né? Falhando. Travando. Ok. Bom, vamos seguindo. Depois também vocês vão poder ver a gravação, né? Se tiver dúvida em algum momento da conversa. A entrevista situacional, ela vai, exatamente como o nome diz, né? Ela vai criar situações, ela vai simular situações que podem acontecer na vida real quando essa pessoa estiver trabalhando. Eu não me lembro se eu contei para vocês um exemplo de um processo seletivo em que entra alguém na sala e fala que o filho está internado. Sim. Então, né? Esse é um modelo de entrevista de simulação, que pode até acabar queimando muita gente, inclusive a própria empresa, para o candidato. Eventualmente, por exemplo, eu estou entrevistando alguém que vai trabalhar com um chefe que é tem pavio muito gente, por favor, desliguem o áudio aí. Professora, uma sugestão. O pessoal que está assistindo, tipo assim, desliguem o microfone porque atrapalha a explicação da professora. Isso aí, quando vocês forem fazer alguma pergunta, vocês ligam o microfone e depois desligam novamente, tá? Perfeito. Que dá menos interferência. Eu vou e aí, posso continuar? Ok? Agora, vocês seguem a orientação da professora. Eu vou botar todo mundo em mute. Quando quiserem falar, é só desmutar. Então, gente, vamos lá. Para a gente finalizar a questão da entrevista de simulação. Eu também preciso observar se a área, de repente, assim, vamos lá, vou analisar que o chefe da área que está me solicitando essa vaga é um profissional que tem pavio muito curto. E aí, na entrevista, eu vou ter que simular esse papel de alguém com pavio curto para ver qual vai ser a reação desse candidato. Né? Então, não é meu perfil, por exemplo, gritar ou bater na mesa, mas eu posso, durante a entrevista, o candidato me responder alguma coisa e eu reagir de uma forma mais pavio curto. Falei, bem, eu não estou gostando dessa resposta, por que você é tão devagar, rapaz? Dá para você falar mais rápido? Dá para você ser mais claro? Né? Claro que o candidato vai se assustar, mas a reação dele vai me dar algum indicativo de se depois de contratado, ele vai conseguir lidar com esse chefe que tem esse perfil. Né? Já aconteceu de ter candidato que começa a chorar, já estou nervosa, você ainda me trata assim. Falei, bom, eu já sei que mesmo que eu contraste pelas condições técnicas, lá com aquele chefe, esse candidato não vai dar conta, ele vai acabar pedindo demissão.
Então, eu economizo o caminho de todo mundo. Ok? Também posso aplicar exercícios, tá? Então, aqui não necessariamente ela vai ser comportamental. Eu posso aproveitar a entrevista, tá difícil meu controle de mouse aqui, né? Para aplicar, inclusive, exercícios técnicos, para confirmar como é que está a questão de, às vezes, matemática, cálculos ou legislação, enfim, alguma parte mais técnica que essa vaga vai exigir. Posso, inclusive, pedir que alguém da área que está demandando a vaga entre na entrevista para ter uma conversa mais técnica. Triagem e pré-seleção, na verdade, eu tinha que ter colocado essa página como a primeira, né? Para a gente fazer a primeira impressão do candidato. Gente, a primeira impressão não é que fica, mas ela diz muito. Né? O que a gente pode fazer? Em que momentos que eu utilizo isso? Quando eu tenho muita pressa em fechar uma vaga, e aí eu chamo todos os candidatos de uma só vez e vou fazer uma entrevista geral, por exemplo. Então, eu vou começar a observar ali quem, pelo menos, eu percebo no primeiro momento que não é o perfil que eu estou procurando e já vou eliminando. Então, eu vou pela primeira impressão. Isso só pode ser aplicado quando eu tenho bastante candidato. Se eu tiver pouco candidato e for eliminando pela primeira impressão, eu vou demorar muito para fechar essa vaga. E tipo de entrevista? Então, vamos falar de conteúdo da entrevista. A dirigida, ela vai trabalhar com uma lista pré-determinada de perguntas que precisam acontecer nesse diálogo. A não dirigida, ela tem poucas perguntas planejadas, como eu falei para vocês, eu faço post-its, né, para não esquecer de fazer as perguntas necessárias, importantíssimas, ou eu posso também trabalhar com as duas modalidades. Bom, quando a gente fala de entrevista, gente, tem um passo que também muitos entrevistadores não seguem, e aí eu sei que já teve comentário da turma, né? Poxa, mas já sofremos muito em entrevistas. Eu também já fui bem maltratada em entrevista, né? E aí a primeira etapa da entrevista, que eu considero fundamental, é o que a gente chama de quebra-gelo. Vocês estão vendo aqui o navio quebrando o gelo, né? O gelo porque está todo mundo muito distante ainda, né? Se olhando de longe, com medo, com desconfiança, e aí a gente inicia a conversa com alguma conversa mais amena que é para diminuir essa distância. Então, por exemplo, se eu stalkeei a rede social de um candidato e eu vi que ele gosta de futebol, vou tentar conversar alguma coisa sobre futebol com ele, embora não seja a minha área, né? Não entenda de futebol, mas de repente comentar que eu soube alguma coisa de um time, né? E que ele acha, vai gerar um pouco de empatia, tipo, opa, né? Esperava já começar com alguém muito sério e de repente está rolando uma conversa mais amena, que gera proximidade, né? Então, olha, eu vi que você tem um filho, né? Quantos anos tem teu filho? Alguma conversa que gere um quebra-gelo. A gente só não pode se perder nesse quebra-gelo e deixar passar muito tempo na entrevista, perder o fio da meada, que às vezes acontece. Lembrando, aqui vocês estão vendo do lado, né? Não verbal e verbal. Gente, entrevista não é só o que o candidato fala, não é só a resposta verbalizada. O não verbal, às vezes, diz até mais desse candidato. O não verbal é o comportamental, né? Então, eu estou fazendo quebra-gelo e eu vou observando como é que esse candidato tá, né? O candidato entra na sala e fica assim, né? Sorriso congelado. E aí, à medida que eu faço a conversa com ele, eu vejo que ele está soltando, que os ombros ficaram mais soltos, né? Está mexendo mais, gesticulando. Então, a gente percebe pelo não verbal que essa pessoa conseguiu relaxar. Agora, você trabalha a técnica de quebra-gelo e o cara continua lá duro e travado, eu normalmente pergunto, está tudo bem mesmo com você? Né? Eu estou percebendo que você está muito tenso. O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? E, às vezes, o próprio candidato coloca, cara, eu estou passando fome em casa, né? Então, acabei de ver um acidente. É importante saber isso para você conseguir enxergar melhor essa pessoa, né? Não é o que ela é o que ela acabou de passar. Tem convidado aqui na conversa, né? E aí, né? Sempre observando, então, o verbal e o não verbal. Quem tem que conduzir a atividade, quem conduz a entrevista é o entrevistador. Tem candidato que faz um esforço danado para ele conduzir a entrevista, né? Tem candidato que fala assim, olha, você não está me perguntando sobre alguma coisa, sobre isso, sobre aquilo? Eu falei, ok, isso que ele está fazendo já também é um indicativo do perfil dele,
mas quem tem que controlar, quem tem que fazer a entrevista, saber quais as perguntas que precisam ser respondidas, é você, selecionador. Então, né, aqui a gente tem o desenho claro de uma mesa. Normalmente a gente tem a mesa entre o candidato. Aqui a gente tem uma mesa menor que permite essa distância de aproximação, né, que você apertar a mão, olhar nos olhos da outra pessoa, olhar na direção da pessoa, sorrir ou buscar que o candidato sorria é bastante importante para a gente. São indicativos de que a entrevista está indo por um bom caminho e vai te trazer respostas positivas. Lembrar de disponibilizar um copo d'água, né? Aqui no caso acho que é o entrevistador, mas para o candidato também, faz ele se sentir bem acolhido. Avisar o candidato que você vai fazer anotações para ele ficar menos tenso, porque senão o que acontece? Né? Ele fala alguma coisa e você vai lá e anota. Daqui a pouco ele fala outra coisa, você vai lá e anota. Ele vai começar a fazer um jogo de gato e rato, né? Então, quando eu falo isso, ela anota, isso deve ser bom. E aí ele vai tentar repetir aquilo que gera uma anotação. Acaba te conduzindo por um caminho errado também. Bem, aperto de mão, fundamental. A gente sente muito do que é da confiança que a pessoa te passa ou não, né? Tem um famoso aperto de mão que a gente chama de peixe morto, já ouviram falar? Né? Você aperta a mão da outra pessoa, mas a mão da pessoa tá lá mole, balançando que nem um peixe morto. Não te passa segurança. Aí, ok, Cristina, a pessoa nervosa. Entrevista, a gente não tem um único indicativo de memória. Ok, né? Vamos continuar na entrevista, eu vou investigar se essa pessoa tem esse perfil meio frouxo, né? Que não é tão firme, ou se era só nesse momento que isso aconteceu. Vamos lá. Né? Candidatos, todos eles são tensos, não tem jeito, principalmente quando você chega para fazer uma entrevista e descobre que tem mais pessoas ali para aquela vaga. Né, gera um processo de tensão muito forte, o candidato fica lá esperando, entra e sai pessoas, né, e aí fica olhando para a cara das pessoas que estão saindo da sala de entrevista, parece um filme de terror. Aqui, gente, olha só, essa cena, gente, quem nunca passou por um cenário do entrevistador fazer careta porque ele está lendo na tua ficha, isso é assustador, dá vontade de sair correndo. Né? Então, o entrevistador também tem que pensar no não verbal dele. Ele está olhando o não verbal do candidato, né? Se ele está mais relaxado, se ele está sorrindo melhor, mas ele está esquecendo de prestar atenção no não verbal dele. Né? Que ele está lá com aquele olhar que está sugando o outro, está olhando todos os detalhes. Enfim, seja também cordial, sorridente para ajudar o outro a relaxar. Né? E essa situação também, que eu só passei uma vez na vida por essa situação, que é ser entrevistada por uma bancada de pessoas. Então já é difícil ser candidato, né? E ainda mais sendo observado deste modo por tanta gente, é um raio-x, né? As pessoas estão enxergando até a cárie que você tem no dente lá do fundo. Eu já passei por isso também. Não é? É terrível, não é? E aí tem um que te sorri, você tenta ser mais legal com esse, porque o outro mal fala com você, e de repente você fica tentando adivinhar quem é que vai mandar na história toda, quem é que você vai ter que agradar, né? Enfim, quanto mais transparente, claro. Então, Cristina, a gente vai fazer uma entrevista com você na sexta-feira, você vai ser entrevistada por mais de uma pessoa, nessa entrevista estarão o diretor da empresa, eu também estarei, o gerente da área, que vai estar contratando também vai estar presente, a gente vai ter também com a psicóloga, que vai observar alguns comportamentos. Pelo menos eu já vou preparada para aquilo que eu vou encontrar. É menos pior do que chegar lá, abrir a porta e dar de cara com a bancada de pessoas. Ok, gente? Então, até agora a gente falou muito da importância de você se colocar no lugar do candidato. Por quê? Né? Deixando ele mais tranquilo, você vai conseguir absorver melhor a realidade dele. E isso é bom para você. E aí, dicas finais, né? Planejar bem a entrevista, criar um ambiente confortável para o candidato, né? Evitar avisar as pessoas que você vai estar em entrevista, para ninguém ficar batendo na porta, interrompendo, pedindo para entrar, para assinar documento, avisar para ninguém te ligar, ou então tira o telefone do gancho para não ficar tocando o telefone toda hora, né? Telefone celular deve ficar fora da vista das pessoas. Isso deixa o ambiente mais aconchegante, menos. Fugiu sua voz. Travou, professora? Travou. Ok. Já voltamos, vamos lá. Aqui eu estou te vendo, só...
Ok, né? Voltamos todos? Bem, seja objetivo na construção, na condução da entrevista. Prestar atenção ao que o candidato fala, gente, não tem coisa mais desrespeitosa do que o entrevistador não tá prestando atenção no que você fala. Ele já eu sei que muitas vezes o entrevistador já pode ter falado com 15 pessoas na tua frente, mas é a tua vez, né? Então você, selecionador, já falou com um monte de gente, está cansado, está com problema em casa, já está atrasado, mas o candidato não tem culpa disso. E esteja aberto a diferentes conceitos. Profissional da área de pessoas, profissional da área de recursos humanos, aliás, os profissionais hoje em dia, a gente tem que ter abertura a diferentes conceitos, ou seja, não trabalhar com pré-conceitos, certo? E aí o entrevistador tem que ser experiente. Como é que eu vou ser experiente se eu nunca tive a chance? Né? É pegando estrada mesmo, é tentando, é indo junto, é pedindo para assistir a entrevista dos outros e, principalmente, né, observando como é que foram as suas entrevistas. Então, vamos lá para os modelos de avaliação. Gente, entrevista a gente aprende entrevistando, estudando bastante, mas entrevistando. Os modelos de avaliação, eles são muito importantes hoje quando a gente fala que o RH tem que estar inserido no negócio da empresa. Ou seja, o RH tem que mostrar que é uma área que também gera retorno financeiro. Pode não gerar retorno financeiro como a área de vendas, que pode traduzir em números que ela trouxe para aquela empresa, R$1 milhão em vendas naquele mês. Como é que a RH vai mostrar isso? Dizendo como é que está investindo a hora de trabalho da equipe de pessoas nas ações que são feitas. E como é que a gente consegue controlar isso, né? Trabalhando os modelos de avaliação, que boa parte das empresas não menospreza essa ação. É ter um controle, né? Então, eu tenho uma vaga para vendedor. Ok, quantos candidatos eu entrevistei? Quem são os candidatos que eu entrevistei? Né? Distorção e idade série, dependendo da vaga, mas normalmente, né, as empresas gostam de colocar, de ter essa informação, né? Eu tenho um candidato que tem, sei lá, vou chutar um número, tá? Mas com 35 anos, a gente espera que pelo menos o ensino médio esteja completado, né? Por várias ocorrências na vida, a pessoa não conseguiu partir para uma graduação superior, mas pelo menos o ensino médio ela terminou, nem que seja supletivo. Se eu tenho uma pessoa de 35 anos que está incompatível a isso, essa informação muitas vezes é importante de ser colocada. Se para a tua empresa é importante o desempenho escolar dessa pessoa, né? Enfim, quando a gente pede, algumas empresas pedem, eu já passei por isso, de pedirem o meu histórico escolar, que pode servir como fator de desempate entre os meus candidatos. Ok? Eu tenho ali 5 candidatos, 2, 3, 4 candidatos nessa ficha. Todos eles tiveram um nível de desempenho técnico durante todos os processos iguais. Eu preciso buscar algum lugar onde eu vou elencar a diferença e ver qual está melhor desses 5 que estão no mesmo nível. E aí, de repente, a questão da escolaridade pode ser onde eu vou achar a decisão do meu candidato. Mas nesse caso aqui, modelo de avaliação, quando a senhora está fazendo a triagem, no caso dos candidatos, se a empresa está querendo candidatos que tenham no mínimo segundo ensino médio, no caso, aqueles que não tiverem, na triagem, a gente já cortaria fora, não é isso? Pode ser sim, mas sim, né? A gente coloca ali que precisa de ensino médio, pelo menos ensino médio, beleza. Mas isso vai me trazer candidatos que já têm acima do ensino médio. E eu preciso saber, às vezes, para a empresa isso é bom, às vezes é indiferente ou às vezes não é bom. Né? Eu, particularmente, eu sempre gostei do ensino médio para cima, justamente para elevar o nível da equipe, né? O entendimento, o resultado, tudo em geral. Ok. Tem um case que não foi direto comigo, mas eu acompanhei de perto, de uma empresa que deu uma chance, contratou, estava com uma vaga para serviços gerais, e entre as indicações que a empresa abriu para receber internamente, veio a indicação de um venezuelano, lembra aquela época que tinha muito venezuelano entrando no país, né?
cara pós-graduação na Venezuela, e lá ele inclusive era empresário, ele tinha uma empresa de, se não me engano, era cópias de reprografia. E aí esse candidato foi chamado, como era uma indicação, todas as indicações foram chamadas, e esse cara realmente, assim, muito educado, muito gentil, muito isso, mas era realmente muito para a vaga de serviços gerais. O que a gente entende? Ele vai ficar muito rapidamente desconfortável naquele papel. Num primeiro momento, ele está precisando arrumar emprego porque ele está passando necessidade. Então, num primeiro instante, ele sai da zona de desconforto e vai buscar um conforto que é ter o dinheirinho dele para pagar o aluguelzinho, para ter comida e mandar dinheiro para a família que ficou lá na Venezuela. Passado esse momento de transição, ele vai começar a ficar desconfortável, porque inclusive ele vai estar limpando a sala de algumas pessoas que ele vai perceber que ele é muito mais capacitado do que as pessoas que estão exercendo funções técnicas lá dentro. Isso começa a gerar um choque dentro da organização, porque ele não vai conseguir ficar calado, certo? E a tendência realmente mostra que com o tempo acaba dando em desligamento isso. A gente acaba ficando sem um bom profissional de serviços gerais e acaba, às vezes, até gerando insatisfação no quadro ao redor. Então, nem sempre a gente ter um degrau muito alto para a nossa vaga acaba trazendo um melhor resultado. Ok? Correto, mas eu vejo que cada caso é um caso também, né, professora? Sim. A senhora comentou, claro, os serviços gerais, mas como vários anos na área de logística, materiais, então o comentário foi em cima disso, né? Pessoas que realmente conheçam ensino médio ou cursando mesmo o ensino superior, porque a gente acredita que, nesse caso, os resultados são bem melhores e o entendimento de todos também fica bem mais fácil. Né? Sim. Mas concordo com a sua explicação também. Tá? Por isso que em RH a gente tem que sempre conversar muito, né? Tem que ter muita roda de conversa, porque as experiências se somam, ajudam a ter um olhar diferente, mas cada caso é um caso. A gente está falando de pessoas, né? Cada caso sempre vai ser um caso. Eu tive a experiência de um venezuelano que na Venezuela ele era paramédico, né? E veio trabalhar comigo na empresa como conferente, né? De produto, carregamento de caminhão todo. Obviamente, passou um ano, ajudava a família que estava lá e, obviamente, pediu para sair também, porque foi quando conseguiu também entrar no Paraguai, né? Para ele ficou muito mais fácil, por causa da língua, tudo, infelizmente, mas ele estava lá, mas era uma ótima pessoa também. Porém, curso superior, paramédico, trabalhava tipo SAMU lá, mas com essa crise toda veio para o Brasil, né? Mas é isso mesmo. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente, tem demandas que realmente levam a isso. Formulário de avaliação de candidato. Gosto de ter esses registros formalizados, porque senão o selecionador leva embora com ele as informações. Né? Se esse selecionador sai da minha equipe 2, 3 dias depois do processo, as informações se perdem. Ou mesmo, né, depois de um determinado tempo, a gente acaba esquecendo as informações sobre o colaborador. Então, passa um tempo, acontece alguma situação inusitada com esse colaborador e a gente vai lá na ficha e vai lembrar, opa, ele me deu alguns indicativos durante o processo seletivo. Precisa prestar isso. Ok? Então, tudo registrado. E aí, assim, aqui é só um dos modelos que existem, né? Que vocês podem, enfim, verificar se na empresa já existe um modelo, adaptar o modelo que a determinada vaga ou empresa pede. Eu já trabalhei em empresas que tinham todas essas anotações, né? Até ficar mais fácil depois. E lembrando, né, gente, todos esses formulários, tudo que acontece, tudo que é documentação dentro do processo seletivo... Professor, esse modelo vai estar disponível? Tá, essa ficha não, mas a apresentação está disponível, vocês podem fazer a leitura dos dados. No Chiavenato, vocês encontram alguns modelos desse formulário, mas eu acredito que você googando isso, vai ter muita empresa que posta também a tua documentação.
tá? Assim, é bem importante a gente conversar sobre essa questão da documentação, gente. Toda a documentação que rola dentro do processo seletivo, ela é sigilosa. Só quem pode ter acesso é a equipe envolvida no processo seletivo e o candidato. Só essas duas pessoas, ok? A diretoria da empresa vai te perguntar de determinado candidato, você pode ir lá olhar na ficha e levar a informação. Na ficha desse candidato está escrito que essa pessoa é fumante, ok? Mas você não pode levar a ficha na mão de outra pessoa. Se o candidato souber que isso acontece, ele pode processar a empresa e você enquanto profissional. É sigiloso. Tudo que acontece dentro de uma entrevista ocorre em caráter sigiloso. Da mesma forma como quando a gente parte já para o processo admissional, que faz o exame médico, não é isso? Todos nós, quando entramos em alguma empresa ou quando saímos, temos que fazer o exame médico que nos dá um atestado de saúde ocupacional, dizendo que a pessoa está apta a ser contratada ou está ok para ser desligada. Esse documento é de extremo sigilo, só quem tem acesso a ele é o médico que fez que fez o exame e assinou, o candidato e a empresa. Ok? Fica ali na ficha do candidato do empregado durante toda a vida dele dentro da empresa ou depois que ele sair para o arquivo morto. Certo, gente? Da mesma forma, anotações que você fizer de entrevista, anotações que você fizer de dinâmica de grupo, teste psicológico. Na empresa, a gente decidiu aplicar testes psicológicos, vai para o psicólogo aplicar para a gente ver o nível de agressividade ou de acomodação, enfim, entender melhor o perfil de funcionamento dessa pessoa. Isso também é um documento sigiloso. O candidato pode pedir para tirar uma cópia e levar o resultado do teste dele? Ele tem direito. Ok? Inclusive a avaliação, por exemplo, esse modelo de avaliação também? Não. Quando a pessoa está passando por um processo seletivo e ela faz exame médico lá no médico para pegar o AS, o atestado de saúde ocupacional, a própria legislação reza que ele tem que ter 4 vias. Uma é do médico, outra da empresa, do empregador e outra é do contratado, da pessoa que está sendo contratada ou demitida. Ela tem direito a uma via. No caso da avaliação psicológica, normalmente não tem acesso porque quem está pagando esse psicólogo, seja ele do quadro de RH ou um terceirizado, é a empresa. Correto. A maioria dos candidatos não pede isso por desconhecer, mas se o candidato souber e ele falar, e bater na porta da tua empresa e falar, eu gostaria de verificar, de ter acesso aos laudos do meu teste psicológico, legalmente ele tem direito a ter esse acesso. Legalmente ele pode pedir para tirar uma cópia e levar embora. O que tem que se tomar cuidado é, né, independente do que o laudo do psicólogo te informe, o psicólogo ele tem que ser neutro, ele só vai dizer assim, olha, a Cristina precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho menos de agressividade, ela tem um perfil de alguém com Travou, professora. eu posso processar a empresa, porque isso não é uma avaliação técnica para me julgar como candidata. Professora, Veja como é bem delicado isso, né? As suas últimas falas travaram, se a senhora puder dar uma repetida. Eu acredito que travou para os alunos também. Ah, tá, ok. Mas foi até onde, mais ou menos? Sobre o processo psicológico dele, ao laudo? É isso, gente? Isso, professor. Que a maioria dos candidatos desconhece, mas ele tem direito a ter acesso ao conteúdo dos testes psicológicos que foram aplicados nele. Ele pode também pedir para tirar uma cópia disso e levar. Por isso que o teste, o psicólogo que assinar esse laudo, ele tem que saber ser neutro, apenas descrever o que ele observou como resultado dos testes. Se houver algum tipo de observação nesse laudo que seja indicativo, que tenha algum comentário que eu, como candidata, perceba que é discriminatório, desdenhoso, de alguma forma me faz mal, eu posso processar o psicólogo, eu posso processar a empresa, eu posso processar quem está conduzindo o processo seletivo. Ok? Como danos morais, discriminação, entre outras avaliações, entre outras colocações.
Eu acredito que a gente conversou disso na primeira ou na segunda aula, né? Que a legislação hoje ela é muito objetiva e clara, que a gente não pode, de forma alguma, discriminar candidatos. Se o candidato entender que ele foi preterido no processo porque era mulher e preferiram contratar um homem, né? Porque eu tenho 2 filhos e eles preferiram contratar uma mulher que não tem filhos, porque, enfim, porque preferiram contratar alguém mais bonito do que eu, porque eu sou gorda e eles queriam alguém magro. Isso não é caráter profissional e isso pode gerar um processo por danos morais. Fora o risco que essa situação provoca na imagem da empresa. Ok? Prosseguimos? Ok. Só para reforçar, alguém perguntou, né, as observações que eu faço, tá? As minhas observações, que eu vou colocar ali em algum lugar, eu vou anotar, né? Ah, esse candidato parece ser muito calmo. Eu preciso fazer essas anotações. São muitos candidatos que eu entrevisto, eu não vou conseguir guardar na minha cabeça, e aí eu vou fazer anotações em algumas fichas, né? Então, Cristina tem pouca paciência, fulano ficou com raiva no meio da dinâmica. Isso eu não sou obrigada a mostrar para o candidato. Esse tipo de documento aqui, ele é sigiloso e o candidato não tem acesso. Mas também só quem pode ter acesso são as pessoas envolvidas no processo seletivo, ou seja, a área de recursos humanos. Ok? Modelos de avaliação que eu vou usar, né? Então, vou mapear as habilidades, o chá, competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos, e vou colocar um score para esses itens. Então, eu vou colocar aqui, eu quero saber sobre conhecimento técnico, eu quero saber sobre resiliência, sobre a capacidade dessa pessoa lidar com pressão o tempo inteiro, sobre essa pessoa ter a resistência física para sobre a vida de chá o dia inteiro. Elenquei aqui 5 itens, né? Esses itens são importantes para o desenho de cargo que eu estou avaliando. E aí eu vou colocar nota para esses candidatos de 0 a 10, né? E no final das contas eu tenho aqui um resultado final. Quem é que teve a nota mais alta em todo esse processo? Facilita, né? Facilita e te deixa com registros, porque quando a gente confia muito na memória, a gente acaba perdendo candidato. Então, me permite fazer tabulação dos resultados e me permite ter um ranking de candidatos. Isso facilita bastante a visualizar o quadro desses candidatos que participaram do processo. Muitas vezes eu não aproveito um candidato de imediato. Então, eu fiz o processo, resolvi contratar um candidato, mas depois de algum tempo ele não ficou, ou eu abri até uma outra vaga e não preciso fazer todo o processo seletivo novamente. Eu vou recorrer aos meus registros, às fichas dos processos anteriores e vou chamar esses candidatos que já participaram com a gente anteriormente. Se eles estiverem disponíveis no mercado, beleza, ganhei tempo pra caramba. Né? E, enfim, temos 2 resultados dentro de um processo seletivo. Ou o camarada é aprovado ou ele é reprovado, certo? Algumas pessoas me questionam, Cristina, mas você registra isso na ficha? O candidato foi reprovado na entrevista, foi reprovado na dinâmica de grupo, enfim, né? Ou foi reprovado ao fim de todo o processo? Sim. Inclusive os porquês, porque depois do tempo também eu esqueço. Então, dali a 6 meses, eu preciso de uma pessoa para uma nova vaga, né? E eu já não me lembro o que eu tinha anotado, observado de determinado candidato. Se isso estiver registrado na ficha, me ajuda. Enfim, aprovados a gente chama para dar início no processo, beleza, tudo é festa, tudo é alegria. E aí entra o cuidado que a gente tem que ter com os candidatos que não são aprovados. Lembrando também, quando a gente vai fazer a apresentação do candidato. Então, o financeiro me pediu um candidato que apresentasse uma pessoa para ser contratado como auxiliar financeiro. Beleza, tenho o perfil do cargo, fiz todo o processo seletivo e eu vou apresentar para esse meu cliente interno, que é o departamento financeiro, o candidato que mais se aproxima do perfil solicitado. Eu não tenho como afirmar que nenhum candidato, nem todas as ferramentas disponíveis nesse universo vão poder me dizer que eu tenho certeza que essa é a melhor pessoa para fechar aquela vaga. Ok? Ninguém pode definir essa certeza.
Até a gente mesmo, às vezes, tem dúvida se a gente está fazendo o que é certo, não é isso? Se eu estou no lugar certo, se eu sou a pessoa certa. Então, o que dirá de um candidato que eu não conheço direito? Mesmo que eu conheça esse candidato, beleza, nesse processo seletivo acabou sendo aprovado alguém que é meu parça, que é meu amigo, conheço bem pra caramba e eu tenho certeza que é a melhor pessoa para a tua vaga. Você conhece essa pessoa enquanto amigo, enquanto colega de trabalho numa outra empresa, enquanto parente, seja lá o que for. O comportamento dessa pessoa naquela empresa, no perfil desenhado, é o que mais se aproxima do solicitado. Certo? Mas não podemos infelizmente botar esse a tipo mão no de coisa fogo por acontece ninguém. ainda, né, professora? Oi? Não entendi. Infelizmente esse tipo de coisa acontece ainda, né? O QI, né? Quem indica. Olha, eu não sei dizer se é infeliz ou feliz, depende de que lado você vai estar. Se você for indicado, fico feliz. Se você tá no QI, é verdade, eu vou estar bem, né? Mas... Então, né? Existe um fato que é importante a gente lembrar, né? Que assim, o mundo é uma rede, gente. E Manaus é um ovo, não é isso? Eu ouço isso desde que eu cheguei em Manaus. Manaus é um ovo. Todo mundo se encontra, não é isso? É um círculo, todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que te conhece. A gente não pode falar mal de ninguém, não é verdade? Se você chega numa sala e fala assim, sabe aquele fulano ali da outra sala? Ah, eu sei, é meu primo. Ah, tá, então, legal pra caramba. Né? É verdade. Então, por isso eu sempre digo assim, gente, primeiro, nós temos que tomar cuidado com tudo que a gente faz e que a gente fala, porque isso vai dar volta. Da mesma forma com os candidatos, as pessoas precisam lembrar que hoje eu estou saindo de uma empresa, mas amanhã eu vou entrar em outra. E quem eu vou encontrar de novo lá? Né? Tem um exemplo muito próximo que aconteceu comigo. Teve uma pessoa que saiu da empresa que eu trabalhava. Fugiu sua voz de novo. Travou, professora. Do que indica, que é importante a gente lembrar, né? O network hoje, sem dúvida, é uma ferramenta muito forte no mercado de trabalho. Sem dúvida alguma, é aquilo que vai te acompanhar pelo resto da tua vida, porque o network é o registro daquilo que você faz. Então, eu estou falando bastante sobre a importância da gente trabalhar o network, né? Nem sempre a gente vai conseguir, quem for indicado, talvez seja o melhor profissional para preencher aquela vaga. E aí, nesse caso, é o jabuti em cima da árvore, que a gente já conversou, né? O jabuti não sobe na árvore, se ele está em cima da árvore, alguém colocou, então é melhor a gente não mexer. Faz parte da vida corporativa, gente. Nem tudo é muito legal, nem tudo é sempre muito legal, não é isso? Ok? Correto. E aí vamos trabalhar, então, o feedback dos reprovados, né? Camarada que não está no game também precisa ser respeitado. Não deu certo, mas vamos lá. Esse caminho que eu coloquei aqui, o RH dizer, olha, estou te trazendo o candidato cujo perfil mais se aproximou do desenho que você me pediu. Eu não estou dizendo que eu vou lavar as mãos, mas eu estou indicando que os dados me apontam isso. Não fui eu, Cristina, que decidi colocar aquele candidato. São os dados apresentados pelos candidatos que me fizeram chegar a essa pessoa, né? E aí, a responsabilidade de definir essa contratação é da chefia do setor que solicitou essa vaga. Né? De novo, que eu coloquei um pouco antes, a gente não põe a mão no fogo por ninguém. Nem que seja meu parça, meu parente, né? Quem deve definir, efetivar a contratação é a chefia do setor contratante. Ele precisa se responsabilizar por essa escolha. E o RH precisa acompanhar todo o processo junto à área contratante. Então, vai partir para exame médico, processo admissional, documentação, passar por um período de experiência, que na legislação brasileira é de até 90 dias, até que se efetive o contrato para contrato efetivo, de temporário para efetivo. Continua ainda sendo responsabilidade da área contratante trabalhar o processo de integração do empregado. O cara tinha um perfil bacana pra caramba, mas a gente jogou ele lá no meio dos leões e aí ele não vai dar certo. Ele precisa ser integrado, ele precisa ser ambientado à nova situação.
Imagina, né? Eu já dei o exemplo para vocês, né? Do meu filho trazendo uma mala sem alça para dentro de casa. Né? Eu tenho um filho de 21 anos, eu sou selecionadora durante boa parte da minha vida, e ele chega e me apresenta uma garota, eu vou passar por fazer todo o processo seletivo, né, da minha futura nora, e aí eu preciso ajudar, se der tudo certo, processo de ambientação, porque ela vai precisar de um suporte para dar certo na nova família, senão a família toda cai matando, não é isso? Família nem sempre é só amorzinho. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim. Completamente, né? Com certeza. Algumas empresas, e eu acho que eu já comentei que é o caso da empresa onde eu trabalho hoje, a gente já até inverteu esse processo de apresentar a história da empresa, missão, visão e valores, a gente faz antes de todo o processo seletivo. No começo de toda a paquera com o candidato, a gente já faz a apresentação. Quem somos nós, o que nós esperamos das pessoas, quais são os nossos valores, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, que nesse caminho as pessoas podem decidir não continuar. Né? Ok, então vocês não aceitam que, não é o caso aqui, mas na indústria, né? Gente, quem trabalha na linha de perfumaria não pode fumar, né? Senão está se colocando em risco. Então, o candidato tem direito de, no meio do caminho, falar, bom, se não pode fumar e eu sou fumante, eu prefiro não continuar no processo. Antes da gente gastar muito tempo e dinheiro com essa pessoa. Mas ela precisa saber quem são os superiores, quem são os donos da empresa ou os diretores, quem vão ser seus pares, seus colegas, né? O que você tem direito, quais são os seus deveres, o que você vai ter como benefícios dentro da empresa. Então, já aconteceu de ter pessoas, de eu chegar numa empresa e ter gente que já está trabalhando ali há uns 3, 4 meses, mas não sabia que tinha convênio com ótica, com farmácia, que poderia estar comprando produtos mais baratos e sendo descontados da folha de pagamento. Então, houve um erro muito forte em falar da política de benefícios para essa pessoa. E aí o RH me respondeu, mas ela também não perguntou, né? Mas de quem é a obrigação de dar essas informações? É do RH. Algumas empresas, inclusive, a gente também estava implantando, tá? A gente está um programa de tutor. Vamos lá. A gente elege um tutor que vai ficar cuidando desse candidato durante os primeiros 30 dias dele. Então, tem uma pessoa que é mais experiente da empresa, que não precisa ser chefe, pode ser par, pode ser até de algum cargo abaixo dessa pessoa que está entrando, do recém-admitido, mas ela vai dar todas as orientações ao pé do ouvido, né? Então, aquelas dúvidas que quando a gente entra numa empresa, a gente tem vergonha de perguntar, o tutor vai estar acompanhando. Vai estar dando essa orientação, onde é que fica o refeitório, né? Onde é que é o banheiro, enfim, né? Quem que é esse cara? Esse cara é o chefe, presta atenção, é o dono da empresa. O tutor vai segurar na mão desse recém-contratado. Então, esses processos têm como objetivo levar o participante a assimilar de maneira mais rápida a cultura da organização. Quanto mais rápido isso acontecer, mais chances tem de dar certo esse processo. Ele dura em média 1 ou 2 dias. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente já usa 5 dias e a gente estava estudando, antes de toda essa bagunça do Covid, trabalhar um processo de integração de 7 dias. Após a contratação, a pessoa ainda passa 7 dias em treinamento, somente sendo inserida e treinada para agir de forma condizente com todos os processos internos. Bom, acho importante trazer esses dados para vocês, né? Segundo a revista Exame, a gente tem aqui quais são as principais causas de demissão de pessoas dentro de uma empresa. Então, a maior causa de desligamento é o baixo desempenho. Desempenho é comportamento. Né? A gente contrata pela capacidade técnica e a gente desliga porque o desempenho estava insatisfatório. Em seguida, gente, falta de adequação à cultura da empresa. Isso podia ter sido economizado, porque a gente checa isso apresentando antes. Então, né, quando meu filho traz a namoradinha dele aqui, eu já dou a cartinha direto. Olha, aqui nessa casa, depois todo mundo come, todo mundo ajuda a lavar a louça, passar pano no chão, não tem empregada, todo mundo faz um pouquinho, né? E aí ela diz assim, e aí é o momento dela pensar, bom, eu nunca passei pano no chão, então não vou querer ajudar, né? E automaticamente ela está fora do processo, certo? Relacionamento ruim com a equipe, gente.
Coitado do seu filho, hein? Eu falo assim, mas fala brincando, não é desse jeito, não. Tá bom. Claro que tem um olhar bem, bem diferente, né? Mas eu guardo para mim, fica só aqui dentro. Depois ele fala assim, ó, mãe. Eu falei, eu sabia disso, eu já tinha visto. Tá certo. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, causas de demissão de uma empresa, relacionamento ruim com a equipe, gente, né? Isso também pode ser percebido no processo seletivo. Como é que esse candidato se relaciona com outras pessoas? Isso pode ser percebido durante o contrato de experiência. Travou, professora. Travou, professora. Tá. Relacionamento ruim, comportamento inadequado de uma pessoa, a gente tanto percebe no processo seletivo como durante o período do contrato de experiência, que a gente tem até 90 dias para observar o comportamento da pessoa. 90 dias, muitas pessoas criticam que é pouco tempo, realmente não é muito tempo para conhecer uma pessoa. Uai, às vezes a gente passa 20 anos casado com um camarada e depois descobre que não era bem aquilo, né? Então, que se dirá conhecer alguém em 90 dias. Mas em 90 dias, ela vai te dar indicativos de que ela não é a pessoa. Ela vai te dar alguns comportamentos que vai fazer você ficar com a pulga atrás da orelha, e aí vai rever todo o processo seletivo e vai falar, bem, é melhor a gente desistir antes de virar casamento, né, que custa bem mais caro depois que bota a aliança na mão esquerda, não é verdade? Depois que esse é um contrato efetivo, fica muito mais caro encerrar esse contrato. Em quarto lugar, gente, atrasos e faltas. Né? Não é justificativa atrasar e faltar. E aí entra um dado, gente, muitas pessoas me perguntam, Cristina, por que na ficha de solicitação de emprego vocês pedem aonde a pessoa mora? Né? Às vezes no currículo ela tem um endereço, porque esse currículo já foi feito há mais tempo, mas quando ela preenche a ficha de emprego, ela está dizendo ali que ela mora em tal lugar. E nesse momento o RH vai avaliar se é muito distante da empresa, se essa pessoa tem carro, se ela vai ter que pegar muitos ônibus para chegar. Isso aumenta a chance de ter atrasos dessa pessoa na organização. Entenderam agora por que a gente pede alguns dados na ficha? Correto. Tá? Assim, é um dos pontos que eu vejo muito aluno me pergunta, para que pede endereço do candidato se está lá no currículo? Aí o candidato me diz, mas esse currículo eu já mudei, na verdade estou morando nesse endereço. Ok. Né? E aí eu vou ter que buscar, saber, jogar no Maps para ver se essa pessoa vai ter condições de cumprir o horário de trabalho. Não, e é interessante, só para complementar aí, é interessante quando o candidato ele envia o currículo e está com o endereço e ele vai preencher a ficha, ele preenche o atual, está na mente dele que é o atual. Então, geralmente, essa técnica é bem bacana, porque o cara vai escrever o que é real, não o que está no currículo. Por isso que tem pegadinha ali que dá para analisar e saber se o cara está mentindo ou não. Exatamente. Tem candidato que me pede para ver o currículo, a gente dá a ficha, ele fala assim, você pode me dar meu currículo porque tem algumas informações que eu não lembro? Já pegou, né? Te dar. Então, já dá para saber se tem algo errado. Concorda? Ele já está te dando indicativo de que tem coisa que não está, se não está na cabeça dele é porque ele não fez, gente. Uhum. Né? Com certeza. É a mesma coisa quando você pergunta para um candidato, ele diz assim, eu adoro estudar, legal. Você gosta de ler? Amo ler. Aí para ele, qual livro você está lendo agora? Não lembro. Você não lembra qual é esse livro? Né? Então, eu não lembro qual é o endereço que eu pus, eu não lembro se eu falei que eu sou casado. Ele está te dando indicativo de que ele não está falando a verdade. Muito bem colocado, Conceição. Por fim, a gente tem relacionamento ruim com o superior, que também é possível a gente observar durante períodos de experiência, embora, né, muitos candidatos se controlam ao máximo possível durante o período de experiência, depois que completa 90 dias, ele aí solta, né, alguns comportamentos que estavam sendo contidos. E talvez também alguns atritos realmente, algumas coisas, algumas situações que acontecem no caminho acabam levando a um distanciamento do relacionamento com o superior. Ok? Então é interessante a gente sempre estar acompanhando quais são os principais motivos de demissão.
Isso é uma pesquisa da revista Exame em nível nacional. Se você está no RH da tua empresa, você pode fazer esse mapeamento para saber quais são os principais motivos de desligamento da tua empresa. Que aí você já tem um gap que você sabe que precisa ser corrigido, tanto no processo de admissão e de entrada de colaboradores, quanto em treinamentos, enfim, verificar qual é a chave que está precisando ser melhorada ali dentro. Então, para a gente ver, gente, o processo de recrutamento e seleção é muito rico, ele traz muita informação importante de toda a organização. Ela te dá um raio-x de como as coisas funcionam. E o cara, a pessoa profissional dessa área, ele precisa conhecer muito bem a organização, ele precisa conhecer muito bem o negócio, ele precisa conhecer muito bem o objetivo dessa empresa, qual a expertise dessa empresa, porque é ele que vai ter vai fazer essa checagem com o candidato. Professora, é importante também ter o curso de PNL, né? Porque aí dá para pegar no ar várias situações, né? Do candidato. PNL, assim, eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito de estudar PNL, né? Estava inscrita para uma pós que trabalha PNL, que agora está no freezer, né? Na atual situação. Mas, assim, tudo que fale de comportamento humano é importante que nós, profissionais da área, ou gestores, ou quem quer entrar na área, ou quem vai assumir um cargo de gestão e lidar com pessoas, precisa estar aprendendo o tempo inteiro. Não tem como fugir de ferramentas que podem te ajudar a entender melhor o ser humano. Primeiro, entender a si próprio, depois ao próximo. Né? Então, programação neurolinguística ajuda muito nisso, entender um pouco de psicologia social organizacional. Psicologia organizacional, você não precisa ser psicólogo para estudar e para entender os materiais que existem disponíveis no mercado, né? Enfim, comportamento organizacional também. Show. E tem um livro que acho que muita gente já ouviu falar, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, que é O Corpo Fala. Já ouviram falar? Sim. Então, corpo, tá difícil aqui, né? O Corpo Fala. É um livro que é bem diferente de ler, ele tem pouco texto e tem muita imagem, e que ele ajuda a gente a fazer reconhecimento dos sinais, dos significados de alguns sinais não verbais, né? Que o corpo dá para nós o tempo inteiro. Quem lê esse livro, depois sai na rua e fica prestando atenção em todo mundo. Você está jantando, a pessoa está te olhando e tentando traduzir os comportamentos. É bem legal, mas vale a pena ler, gente. Custa em torno de R$30, R$35. Agora talvez R$34,90 lá na Saraiva. Exato. Então, assim, é um investimento que vale a pena, gente. Não te ajuda só profissionalmente, ajuda em relacionamentos pessoais, familiares, em várias situações com pessoas. Verdade. Bem, aqui tem um texto, gente, não vou ler esse texto, não tem, né, ao vivo a gente fica lendo texto, mas depois vocês leem o material que fala um pouquinho também dessa importância da gente ter os mapeamentos, né, dos motivos dos desligamentos dentro de uma empresa, e principalmente que, né, as pessoas precisam de feedback. É uma palavra tão falada hoje em dia, mas ainda não acontece da forma como deveria. Feedback, retroalimentação, na prática, resposta, retorno do teu comportamento, né? Feedback, gostei disso, legal, né? E a gente muitas vezes a pessoa acaba sendo desligada da empresa sem nunca ter tido um feedback. Quem nunca passou por isso? Né? Acha que está tudo bem, está todo mundo feliz, de repente chama lá no RH e é desligado e não sabia nem por que isso poderia estar acontecendo. Então, mas aí a gente já entra numa outra esfera que a gente fala de treinamento, de processos dentro da empresa, né? Nosso foco agora está sendo em recrutamento e seleção, e a gente vai então falar do feedback ainda não está aqui, que é para os candidatos que são reprovados, para os candidatos que não continuam no teu processo. Travou, professora. Oi. Fantástica essa revista. No Instagram, a página deles é muito boa. Quem puder segui-los no Instagram, principalmente agora nessa fase de pandemia, de Covid, nesse cenário mundial, eles têm tido postagens muito legais que te ajudam a enxergar, né? E depois que tudo isso passar, como é que a gente vai ficar? Né? Ele está olhando além do horizonte que a gente consegue ter acesso ainda hoje em dia. Então, é uma literatura muito legal de seguir e acompanhar.
falei um pouco disso para vocês nesse texto, que acredito ser bem importante, né? A gente fala da importância de ter um marketing pessoal, e eu comparo muito o candidato como um produto que está na prateleira, precisa ter marketing. O que as pessoas não conhecem, as pessoas não buscam. Então, assim, cada um de nós, né? Quem está trabalhando ou quem não está, não importa. Eu estou trabalhando hoje, mas todo dia eu estou construindo a minha marca pessoal. E aí a pergunta que eu faço, né? E cada um de vocês? Qual é a marca que vocês construíram, a marca profissional que vocês construíram no mercado para as pessoas até hoje? Se você fosse um produto, esse produto seria bem aceito? Esse produto seria comprável? Esse produto é um produto que as pessoas procuram e gostariam de ter? 100%. Qual a construção? 100%, que bom. Não, brincadeira, professora. É óbvio que a gente está sempre em construção, buscando melhorar muitas coisas. Mas a gente também tem que saber fazer o nosso marketing. Né? Exatamente. Por quê? Mesmo a gente tendo... E isso eu digo que é importante, porque nós, de RH, às vezes temos que engolir o jabuti em cima da árvore. Né? Você tem candidatos excelentes, mas o bendito jabuti não sai de lá. Ok. Mas... quando você apresenta para a tua empresa um profissional que você diz assim, sabe o fulano de tal, e todo mundo sabe quem é esse fulano de tal, é uma construção de longo prazo, é uma construção feita dia a dia, momento a momento. Então, a pergunta que eu tenho para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui. A gente vai chegar lá, mas assim, quando alguém no mercado de trabalho pensa em vocês, qual é o adjetivo que deve vir na cabeça dessa pessoa? O meu é engajado. Ok. Já tive alguns feedbacks assim, a respeito disso. Que legal, isso eu ia perguntar. Como é que você chegou a essa conclusão? O meu também já me deram, né, que a gente teve uma reunião e treinamento de PNL, e no final fizemos alguns laboratórios e me deram feedback que eu sou muito persistente e paciente. Na verdade, mais persistente, né, porque paciente tá meio difícil. Ok, então assim, se essa é a tua marca, o dia que na minha empresa eu pensar assim, poxa, eu preciso de alguém que tenha muita persistência para lidar com essa vaga, eu vou lembrar de quem? Ah, Conceição. Porque você construiu essa marca. E isso não é sorte, né? Porque eu tenho certeza que muitas vezes você deve ter tido vontade de chutar o pau da barraca, né? De jogar a toalha, de abandonar o barco, mas você continuou. Afinal de contas, é a construção da tua marca. É verdade. Isso... né? Não é porque caiu. E isso é muito bacana, porque eu, até hoje, né, todos os dias eu aprendo que a persistência, ela me ajuda a ser uma pessoa melhor, ela me ajuda a melhorar ainda mais no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha família. Então, assim, a persistência... Aí o pessoal fala assim, brasileiro nunca desiste, não desiste nunca. Não é isso, é a questão de persistência mesmo, assim, a tranquilidade que você vai conseguir. Quem não vai conseguir é quem não vai persistir, né? Então, assim, eu acho que a persistência e a humildade, elas andam juntas. Ok, cada um vai ter a tua marca. Não existe marca certa ou errada, é a tua marca. O que existe é você olhar no espelho e falar assim, eu não gosto disso que estão enxergando em mim. Né? E isso não é, gente, quando isso acontecer com alguém, não é macumba, não é mal olhado, não é uma energia cósmica, é você que construiu isso. Então tem que avaliar o que eu estou levando, quais comportamentos meus estão levando essas pessoas a me enxergarem desta forma, porque eu preciso modificar. Poxa, esses dias até aconteceu na empresa, né? Uma pessoa me procurou e falou, quer dizer, eu acessei, é uma pessoa que faz muito leve trás, muita fofoquinha desnecessária, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, eu puxei e falei, vem cá, né? Pontuei essa situação e falei assim, nossa, eu fico muito chateada quando falam que eu sou fofoqueira. E tá, então vamos, presta atenção, em que momentos você deu motivo para elas te enxergarem como alguém fofoqueira? E se isso te desagrada, essa marca é muito feia, né? Sim. Tá falhando, professora. Então, assim, quando a construção, quando o mercado, as pessoas te dão feedback de algo que você não aprova, é um exercício dolorido, de novo, né? Você olhar e ter que desconstruir essa imagem e construir uma outra imagem mais positiva. E todos nós passamos por isso, em algum momento da nossa vida, ok?
Então, gente, aqui esse texto leva vocês a fazer essa reflexão do teu eu profissional, né? Qual é o teu conteúdo? O que você tem verdadeiramente como conteúdo? O que você mostra para os demais? Qual é a embalagem do teu produto? Embalagem que eu digo não é só eu tenho esse rostinho bonitinho porque eu nasci assim fofinha, né? A embalagem é o que você mostra profissionalmente, qual o perfil que você demonstra, qual o conteúdo que você tem para sustentar essa embalagem, né? Voltando de novo ao caso, ao exemplo do chocolate, que não engorda, não dá espinha nem dá dor de barriga, né? A embalagem é bonita, mas e o conteúdo? O sabor é bom? Porque um chocolate, para ser bom, ele não basta ele não me dar espinha nem dar dor de barriga, ele tem que ser gostoso, porque tem chocolate que tem gosto de gordura. E a marca, né? Então, assim, algumas pessoas conseguiram construir uma marca ao ponto dessa marca ser confundida com a própria pessoa. Um exemplo para isso, gente, vamos lá, né? Eu resolvi que hoje, depois da aula, eu vou fazer um pudim. E aí, para fazer esse pudim, eu preciso comprar qual ingrediente? Leite condensado. E normalmente as pessoas vão falar assim, leite moça. Leite líquido. Né? Eu tenho que ir lá no Carrefour comprar um leite moça para fazer um pudim. Né? Ou então você quer comprar um iogurte para o teu menino e você fala assim, você liga para o mercado, que hoje em dia a gente não pode ir, tem que ligar lá e pedir para trazer um danoninho, não é isso? E quando a gente vai fazer os meninos, quando vão fazer barba, usam o quê, gente? Gilete, né? Então, assim, o que eu quero colocar, Repete aí, professora, por favor. A situação que eu quero colocar é que alguns produtos se tornaram uma marca tão forte que ela se tornou sinônimo desse produto. Quando a gente pensa em leite condensado, a gente pensa em leite moça. Moça é a marca. Né? Quando a gente pensa em iogurte, a gente pensa em Danone. Danone é a marca, não é o produto. Né? Quando a gente precisa comprar um aparelho para fazer a barba, a gente pede para comprar uma Gillette. E Gillette é o nome do produto, não é a marca, não é o produto. O produto é lâmina de barbear. Então, algumas marcas se tornaram tão fortes que elas se tornaram sinônimo do próprio produto. E é essa construção que os profissionais, quando chegam lá, conseguem entregar. Né? Então, o que eu gostaria, Cristina, né? Quando alguém pensa no meu nome, pensa assim, poxa, tá aí uma profissional de RH séria. É uma construção. Travou o vídeo. Tá. Travou. O exercício melhorou? Agora sim. Tá, o exercício que eu peço para vocês fazerem, o exercício de reflexão, né? Qual é a marca de vocês para o mercado? Quando as pessoas que trabalham com você ou te conhecem profissionalmente pensam em você em nível profissional, qual é a marca que elas te dão? Então, desenhe isso, não só os pontos positivos. Ok, as pessoas me veem como alguém comprometida, como alguém que não desiste, mas eu também já tive alguns feedbacks que não são positivos. As pessoas me veem como alguém teimosa, até porque muitas vezes persistência pode acabar chegando no nível da teimosia, né? E se for isso, como é que eu desconstruo essa imagem e vou construir, passo para uma imagem positiva? Ok? É só um exercício para vocês fazerem essa reflexão. E, por fim, gente, a devolutiva do candidato, que é aquele carinha que ficou triste pra caramba, que ele queria ter entrado no processo, ele precisava sair da zona de desconforto dele, mas ele não conseguiu atingir o nível mínimo, ou pelo menos não conseguiu ser o melhor para ser aprovado para aquela vaga. O que a gente precisa garantir para essa pessoa? Nós estamos lidando com seres humanos, então a gente tem que manter a dignidade desse ser humano que está na tua frente. Certo? Não tive essa experiência ainda bem, mas muita gente me conta que saiu de processo seletivo precisando ir direto para uma sala do psicólogo ou até do psiquiatra para tomar algum remédio que está com vontade de se jogar da ponte, né? Então, o processo seletivo ele não pode te deixar em um processo depressivo. Cristina,
Só um breve relato com relação a uma situação. Eu passei por um processo seletivo, mas assim, depois eu vim entender agora, justamente no curso. Foi para o final, eu e mais uma garota, onde a gente ficou numa mesa redonda com os superiores imediatos, que seriam futuramente, né, na vaga. E a psicóloga, ela começou a fazer algumas perguntas pessoais, no sentido assim, quando a garota respondia alguma coisa que se identificasse com a psicóloga, ela levantava e batia 10 com a garota. Eu fiquei observando aquele comportamento, mas agora eu entendi. No fundo, ela estava testando a minha reação diante de determinadas situações. Eu saí da entrevista assim, achando que não ia ficar péssimo, porque ela estava sendo imparcial. Aliás, ela estava sendo parcial com a garota, puxando sarna para a garota, dando assim, possibilidades para a garota responder coisas melhores. Mas mantive a calma. Saí da entrevista achando que não ia ficar. No outro dia eles ligam que eu acabei ficando. Tá, deu uma cortadinha no final, mas aí depois, no dia seguinte, você foi aprovado, não é isso? Exatamente. Ok. Então, inclusive tem um vídeo, que... né, Cristina, professora Cristina. Tem um vídeo que eu vi aí na aula anterior, que é bem bacana, ele fala sobre comportamento, justamente a entrevista... Ai, meu Deus, cadê? Falaste agora há pouco. Entrevista... Não é planejada. É a comportamental, para checar o comportamento da pessoa, uma reação que ela tem naquele determinado momento. Isso. Então foi bem bacana, porque o vídeo ele fala, ele mostra, né, o entrevistador passando mal, um outro momento ele passa o entrevistador faltando a paciência, outro que aconteceu um incêndio na empresa e eles saem correndo. Exatamente. É bem bacana, eu achei bem interessante, porque isso eu nem sabia, né, porque faz tempo que eu não passo por entrevistas, assim, graças a Deus. E é bem interessante porque pode acontecer realmente e a gente tem que estar preparado, né? Porque a gente não sabe o momento que pode passar. Totalmente, mas é bem bacana. E outros vídeos que apareceram lá que eu assisti na aula que foram bem legais. Eu amei. É um caso real, eles realmente trabalharam esse processo da forma como ele acontece ali. O que, fora a questão de mostrar como o processo saiu da caixa, né, com simulações ao vivo e a cores, que ajudaram a entender melhor o perfil de cada candidato, eles foram show de bola na forma de revelar esse candidato, essa pessoa, como uma pessoa escolhida para fazer parte da empresa. E eu tenho certeza que aquele menino, ele deve já estar, enfim, ele vai, se depender dele, ele vai se aposentar naquela empresa, porque ele foi surpreendido de forma muito bacana, muito positiva em todas as oportunidades. Então, aqui, assim, gente, um resumo do fluxo de todo esse trabalho, como ele deve acontecer, né? Feedback. Feedback para quem não foi aprovado. Ser claro e objetivo. Isso não é ser duro, ok? Olha, é que você não foi o melhor do processo. Não é isso, gente. Né? Entre os vários candidatos, foi muito difícil fazer uma escolha. Né? Infelizmente, você acabou não sendo a pessoa escolhida. Se houver abertura, é até legal dar feedback. Olha, tenta trabalhar um pouco mais a questão da tua paciência. Isso foi preponderante na definição deste cargo. Tem que ser muito bem cuidadoso para dar esse feedback, para não avançar nenhum sinal e acabar entrando em situação de assédio moral. Quando eu digo aqui clareza, não importa qual seja o canal escolhido, porque você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por e-mail, você pode fazer isso por WhatsApp, mas de alguma forma você tem que fazer, nem que seja mandando uma mensagem: obrigado, o processo processo seletivo foi encerrado, não foi desta vez, você continua no nosso banco de talentos. Mas tem que ter um final.
destacar para essa pessoa, né? Se for a opção de dar feedback, se a pessoa estiver aberta a receber feedback, destacar o que ela teve de bom, depois o que ela teve de ruim, não ir só para o lado ruim, você não foi aprovado porque você deu segurança em vários processos. Cristina, teve muita coisa lá que a gente viu que você não nem se posicionar em público, porém, nós percebemos que você é um pouco impaciente e isso é impactante na vaga que a gente precisa. Reforçar, então, né, o que a empresa está buscando nesse momento e, se houver abertura, sugerir para o candidato o que ele pode fazer para melhorar. Né? Se você tiver interesse na vaga, a gente sugere que você procure ter mais atividades em grupo, enfim, né? O que pode ser sugerido para essa pessoa? Fazer cursos, enfim. Respeitar prazo. Normalmente, o ideal é que durante o processo seletivo, né? Então, que nem esse exemplo, a Cristina fez uma entrevista, né? Ao fim dessa entrevista, era importante que já fosse sinalizado para o candidato que, olha, e a gente tem 48 horas para fechar esse processo, então, em até 48 horas, você vai receber um contato nosso informando se você foi aprovado ou reprovado. Ok? Pessoal, só deixar a professora com o microfone. Tem muito microfone aberto, gente. Ligar, por favor. Então, voltando à questão dos prazos. Cristina, também ter uma seguinte situação. Eu estou sozinha no RH. E hoje em dia, ainda mais com essa necessidade de enxugar os quadros, é bem capaz que alguém fique sozinho fazendo todos os processos. Eu já passei por isso algumas vezes. E aí eu entrevistei 10 candidatos, eu tenho 24 horas para fechar a vaga e apresentar o candidato aprovado. Eu não vou ter condições de ligar para os outros 9 candidatos reprovados. O que eu combino com o meu pessoal? Ao fim de toda entrevista, eu informo. Bem, eu tenho 24 horas para fechar essa vaga e chamar o candidato aprovado. Como eu estou sozinha no RH, eu não vou ter condições de ligar para todos. Portanto, se você não receber uma ligação minha em 24 horas, significa que, infelizmente, desta vez não foi para você. Ok? Acontece também nessa situação ter candidato que me liga, né? Cristina, por acaso você não ligou para mim? Meu celular estava descarregado. Né? Então, eu aproveito a oportunidade para dizer, infelizmente eu não liguei, realmente a gente já tem um candidato fechando na vaga, fica para uma próxima vez, muito obrigado, mas eu já dou feedback para ele também. Ok? O que é pior? A pior situação, gente, né, é deixar o candidato com a agenda dele pendente, sem saber para onde ele vai ou o que ele faz. Inclusive, né, eu soube de um que chegou à justiça, não deu retorno, e como ele tinha muito interesse e achava que ele tinha ido muito bem naquele processo seletivo, ele disse não para outras empresas que queriam contratá-lo, e por causa disso ele acabou ficando sem nenhum e nenhum outro. Então ele entrou na justiça, ele conseguiu comprovar que ele fez parte de um processo seletivo onde ele achava que tinha condições de ser contratado e que ele ficou no vácuo, e por causa disso ele ficou em prejuízo. E a empresa teve que indenizá-lo nesta situação. Ok? Foi um único caso que eu soube em muitos anos, mas já é importante a gente saber, porque principalmente na Justiça do Trabalho, se a gente teve um caso que precedeu, a gente sabe que podem ter mais casos a vir em seguida. E lembrar, gente, né, selecionador, né, mesmo que você não seja o selecionador, sobrou para mim fazer esse processo de entrevista, você quem está à frente do candidato, você representa a empresa para esse candidato neste momento. Isso é muito importante e muito sério, porque é a tua imagem que está levando, é você quem está levando a imagem da organização para o candidato. É muita responsabilidade, então a gente tem que saber muito bem o que está fazendo. Correto. Ok? E exemplos do que não se deve falar, né? Teve gente, eu tenho uma amiga que chorou por muitos dias porque ela ouviu essa resposta. Teve gente que melhor do que você. Poxa, fulana, pena que não deu, sabe? É que teve candidato bem melhor que você. Oi? Não precisa fazer isso, né? Não precisa pisar na pessoa. Mas por que eu fui reprovada? Porque sua nota foi mais baixa. Olha só, você pode dizer isso de outro jeito, né? Olha, a tua nota não alcançou a score que a gente precisava, mas eu não preciso jogar a pessoa no lixo, né? Você cometeu erros importantes, alguns comportamentos que a gente buscava, a gente não encontrou, pelo menos nesse momento.
Ops. E agora, pior que eu não sei o que ele fez, pediu alguma coisa aqui. Vamos lá. Cumpra os prazos que você prometer para as pessoas. Não faça promessas, tá? Ah, mas mês que vem a gente vai ter outro processo, eu vou te chamar de novo. Não promete, você não sabe o que vai acontecer mês que vem. E informe quais são os procedimentos. Se a tua empresa trabalha com banco de talentos, então, olha, a gente vai ficar com as tuas da ficha, com os teus dados no próximo processo. Isso pode estar com a gente em até 6 meses. Então, se depois de 6 meses você quiser continuar participando de algum processo, você manda novamente o teu currículo, né? Mas a gente precisa dar ponto final, né, para essas pessoas, para elas poderem prosseguir a busca delas. Gente, e é isso, né? Finalizando o processo, a gente tem que ter os mapas de avaliação, né? Então, quantos candidatos, isso é um indicativo importante de como o Recursos Humanos está trabalhando, recrutamento e seleção. Quantos candidatos eu precisei entrevistar para essa vaga? Em quanto tempo eu fechei essa vaga? Né? Para eu saber como é que eu vou ter que fazer para melhorar no próximo processo seletivo. E, finalmente, chegar à questão do custo por candidato. Como é que eu chego ao custo do candidato? Basicamente, a gente vai calcular a hora de trabalho que foi demandada por cada um dos profissionais envolvidos. Então, quantas horas alguém gastou fazendo ligação? Quanto essa pessoa ganha por hora? Eu já tenho o valor esse valor. Quanto a gente gastou em documento, em ficha, em pesquisa, pagando médico, pagando psicólogo, né? Tudo isso vai na pasta de custos. E aí você sabe quanto está custando o teu processo seletivo. Ops. É isso. Ok, gente? Ok. 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 Começamos no horário, se chegar a isso. Ok, E aí, alguma professora. dúvida, alguma pergunta ainda, Ok. gente? Ok, professora, não, tranquilo, por mim, tranquilo. Ok, professora, tudo Fundament- tranquilo também. Sim, Entendido. gente, fundamental, não só em RH, né? Eu digo até por esse momento que todos nós estamos passando de tantas incertezas, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, não saiam de casa, né? Fiquem em casa, só sai quando precisar, mas aproveitem esse tempo para vocês continuarem afiando o machado, né? Afiando a faca, porque uma hora a gente vai voltar a cortar. Em algum momento. E quem estiver à frente nesse momento da retomada, e esse momento vai chegar, vai estar melhor que todo mundo. Verdade. Ok? Perfeito, professor, é isso mesmo. Isso mesmo. Show de bola. Professora, queria Espero que fazer uma estejamos pergunta. todos nós, né? Que a gente se encontre em breve, que não demore o nosso retorno, que a gente se veja pessoalmente novamente, que isso não demore tanto, né? Que seja o mais breve que for possível, mas principalmente, para esse momento tem que estar todo mundo vivo, bem, saudável, né? E com as baterias recarregadas, porque o mercado vai pedir isso da gente, força total. A retomada do nosso país, de tudo, vai exigir força total de todos nós. Conto com vocês. Espero encontrar vocês por aí. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Vamos lá. Não, na verdade, agradecer, né? Foi ótimo esse contato, esse bate-papo. E só com relação àquele último exercício da atividade da última aula presencial, a gente passou por e-mail, a senhora ainda está no processo de correção, ainda vai dar um feedback, porque eu ainda não recebi nenhum feedback. Já terminei de corrigir, Ah, sim, gente. importante. Eu também, professora, queria um retorno. Tá, eu até estava esquecendo. Porque eu fiquei com mesmo, receio se foi, chegou para vocês. Eu já corrigi os trabalhos, eu já coloquei, já fiz minha listinha, vou lançar lá no Moodle, né? Vou lançar na página as notas de vocês. Não consegui fazer isso antes, porque realmente esses últimos dias, né, desde que começou, efetivamente foi decretada a pandemia, eu tenho trabalhado praticamente 24 horas por dia, telefone tocando 24 horas, fim de semana foi trabalhando, foi indo para a empresa, indo encontrar pessoas. Então, assim, realmente eu acabei não conseguindo agir com a rapidez que eu precisava, tá? Mas já estão corrigidos, eu acredito que hoje é quarta-feira, gente? Quarta.
Tá, Isso, até quarta. sexta-feira já está tudo postado. Ok? Ótimo. Tá certo, Ok. então. Uhum. Obrigada. Ok. Obrigada, Obrigado, gente. professora. Se cuidem. Se Obrigada, cuidem, tá? professora. E até Professora. a próxima. Professora. Boa noite, professora. Obrigado. Boa sorte, Tchau, sucesso. gente. Boa noite. Obrigada Boa a noite, todos. pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Maurício. Bye. Desliga. Tchau.